Torcedor, vai ter um desfalque, né, no time do Sport, um desfalque importante. E também vai ter um cara que vai sair do time e que vai ajudar o time. É isso aí, torcedor. Mariano Sousso dá declarações equivocadas de leitura sobre o jogo contra o Goiás. Depois da vinheta, torcedor. Torcedor, eu vou falar aqui uma realidade. Pedro Lima foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, né? E o Ramon Menezes já chamou, mas a pressão está um pouco alta. Está participando de 14. Na Sub-20 da Copa da América, né? Da América Latina. Mas ele já foi lá vai para o Rio de Janeiro, né? Então ele desfalca o time segunda-feira, né? Dia 10 de junho, contra o Paysandu. Jogo que tem relevância porque eu acho, torcedor, se Mariano Sousso perder, que vem numa sequência de derrota, falar de Série B, pro Ituano, pro Avaí, pro Goiás de 3-0, se perder em casa pro Paysandu, torcedor, se os diretores não começarem a mexer os pauzinhos e não começar a colocar em risco, ou até mesmo a demissão de Mariano Sousso, então a gente vai entender que a gente está sem comando técnico no futebol e talvez ele também esteja sem comando técnico na direção, porque isso é uma questão técnica, isso não é uma questão passional, isso é uma questão técnica profissional. É insustentável o treinador perder 4 jogos e estar agradando a diretoria. Mas eu digo para você, torcedor, a saída de Pedro Lima, para mim, e a entrada de Rosales, para mim, é o princípio de se consertar essa zaga. Porque contra o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza, levamos uma lavagem de 4-1. A gente viu várias falhas no sistema defensivo, principalmente na marcação de Pedro Lima, que é muito fraco na marcação não tem experiência, ainda está oscilando, e bota o do Sport na reta e compromete o acesso do Sport. Então a saída de Pedro Lima, porque ele não ia sair nunca. Porque você viu que Mariano Sousso, da goleada do Fortaleza para a goleada do Goiás, ele não corrigiu o sistema defensivo. E quando Pedro Lima foi a mina de Moisés do Fortaleza, ele não corrigiu a marcação não. Pedro Lima continuou avançando, as costas vulneráveis, querendo que os volantes às vezes saiam da sua ocupação e ficar cuidando do setor dele. Comprometendo o setor de cobertura da zaga. Não pode. Tem, por exemplo, o volante tem que cobrir quando o cara sobe, mas às vezes a falha é tão previsível com ele ali mesmo. Como Fortaleza, o primeiro gol, a linha estava baixa. Ele se adiantou de forma precipitada, sem experiência, levou um traço de Moisés, um meia-lua assim, Moisés adiantou a bola, ele não conseguiu correr e marcar Moisés, né? E foi o primeiro onde gerou a cacetada e gerou o gol. Mas ele continua a mesma avenida Cafu, a Avenida Pedro Lima. Mas, por outro lado, a saída dele só porque a Seleção Sub-20 chamou. Porque se fosse pelo comando técnico de futebol e pela gestão da diretoria, ele ia ficar até o Sport se arrombar, se arrebentar na tabela. Então a saída de Pedro Lima é muito importante, porque o Rosário é mais experiente. Não é aquele jogador que a gente queria, porque eles não contrataram. Eles confiaram tanto em Pedro Lima que deixaram a lateral direita vulnerável. O Sport disputou Pernambucano, podia contratar. O Sport disputou Copa do Nordeste, podia contratar. A janela ficou muito tempo aberta. Tinha o Lucas Ramon que eles maltrataram, não, assim, botaram o cara tão de escanteio que o cara pediu para ir embora. E o cara titular na Série B. E agora a gente só tá com o Rosales. Vai ter que adaptar Fabinho, que eu acho que adaptado Fabinho ainda é muito melhor no sistema de linha, de organizar a zaga do que Pedro Lima, o volante Fabinho, veterano, e também até o Fabrício Domingues, né? Como ele fez com o Ramon, Lucas Ramon, deixou o Lucas Ramon no banco e improvisou Fábio Domingues. Mas ele não faz isso com o Pedro Lima, porque a gente já vê que já tem um certo cativo, uma certa proteção naquele setor, mais pro esporte, para a torcida do esporte, para a tabela do esporte, tá vulnerável, só dá goleada. E principalmente no setor de Pedro Lima. E também no setor esquerdo, quando o Filipinho não estava, e quando o Dalbert não estava, e quando estava o outro menino do Sub-20 lá, do Vasco, o Riquelme. Ficou 2 avenidas. Quando os volantes iam cobrir Riquelme, nas falhas de Riquelme, ficava a falha vulnerável de Pedro Lima e houve goleadas históricas. Isso são cicatrizes, isso marca o esporte.
Isso marca a história do esporte. Torcedor, o que eu quero dizer aqui, que Mariano Souza foi infeliz quando ele disse, quando ele levou a goleada de... Veja a trajetória aqui, ninguém está marcando ele não, são os números, são os fatos, é factual. Ele perdeu para o Ituano, o pior time, um dos piores times da Série B, e que é o Sport, que é o acesso. Ele perdeu para o Avaí, em casa de virada, e o Sport, que é o acesso. Ele perde a classificação, tanto na Copa do Brasil como no Fortaleza, e o Sport, que é o acesso. Foi goleado pelo Fortaleza, maculou a história do Sport, essa goleada, né? E depois vai jogar com o Goiás, que mostrou sendo um time fraco, porque jogou em casa e recuado, e ainda fez 3-0 no Sport. Então, a gente entende que os diretores não podem esperar que vá cair do céu os gols, que vai cair do céu a correção do sistema defensivo. Ele disse que, não, mas a goleada do Goiás de 3-0, ele disse não, porque Alan Ruiz não estava, porque Barleta não estava, porque Zé Roberto não estava também. Mas o problema deles é porque o Sport não fez gol, levou de 3-0. E o sistema defensivo que leva 3? Entendeu? Que ele não corrigiu, ele teve uma semana para corrigir a falha defensiva, as falhas de marcação, as avenidas nas laterais, e não corrigiu. E o Sport levou de 3. Mas você viu que ele teve uma semana para corrigir, ele não corrigiu. Ou ele não sabe, ou ele não quer, mas eu acho que ele quer, né? Ou ele não sabe corrigir. O sistema defensivo está notório. Se o diretor acha que vai cair no céu a correção do sistema defensivo do Sport, não vai. Só vai se o dirigente tirar ele e colocar outro treinador que vai tentar um novo trabalho, que vai tentar corrigir onde está o defeito do Sport, do sistema defensivo. Porque se o Sport ficar vulnerável e está sendo estudado por outros clubes da Série B, o Sport não sobe. Isso é fato, isso é real, isso é factual, isso é técnico, isso é profissional. Ninguém aqui está implicando com ele, não. Ele teve várias oportunidades quando veio, oscilou no Pernambucano, levou de 4-2 do Retrô, um clube que não tem torcida, continuou oscilando, fez só 2 jogos bons com o Fortaleza e com o Atlético, Fortaleza no primeiro turno, na Copa do Nordeste, na fase de grupo, e com o Atlético Mineiro que não veio não jogar, o Atlético Mineiro não jogou. Só fez esses 2 jogos bons, oscilou muito para baixo, né? Teve clássicos com o Santa Cruz, um time que não tá que é Série D e está sem calendário, e foi difícil para ele, né? Só tem um pernambucano, que antes Moreira também tinha, Claudinei também tinha, Dalpozo também tinha. Isso não quer dizer nada se o Sport não subir. Isso não quer dizer nada se o Sport não vai para a final da Copa do Nordeste. Isso não quer dizer nada se o Sport não corrige o sistema defensivo. Passa uma semana, passa 10 dias e ele não corrige. Os sistemas são os mesmos, visíveis, básicos, notórios, né? Cara, são falhas de piada. São falhas básicas no futebol. São falhas que clubes da Série C não cometem. Treinadores que estão na Série C, onde está o Náutico aqui, não comete essas falhas defensivas que o Sport está cometendo aí. Que o Sport já vinha cometendo, né? E tem clubes que não estavam estudando isso, mas isso está sendo estudado. Como é que fica? Comenta, se inscreve e diz o que você acha. Aí, torcedor. Com Carlinhos Bala. Meu amigo, você acabou de fazer uma polêmica agorinha. A minha opinião, ela é Inivieno. Inivieno, acabou-se. Nelsinho Batista ou Mazola Júnior. Aí você fazer uma comparação dessa, Nelsinho Batista, campeão no Corinthians, campeão no Sport, com esse treinadorzinho aí, Nelsinho Batista disparado, bilhões. Zé Teodoro ou Givanildo Oliveira? Eu tenho que agradecer ao professor Givanildo Oliveira. E eu ter chegado onde eu cheguei, né? Porque eu tive um ano 2005 maravilhoso com ele, então, sem sombra de dúvida, Givanildo Oliveira. Daniel Paulista ou Mariano Sosso? Eu quero ver Mariano Sosso agora, né? Mariano Sosso agora, na hora da pressão. A torcida pressionando, cobrar. Tem, claro que tem. Poxa, e o Sport é o quê? Time sem dono, né? Já recebeu a pressão quando foi para Goiás, vai receber outra pressão agora. Mas Daniel Paulista está bem na frente.